professor Vitor. Hoje vamos continuar com esta apresentação do curso e uma revisão preliminar de noções básicas que nós vamos usar no que segue. Então, funções polinomiais de um operador linear e existência de espaços vetoriais invariantes. Dado um polinómio qualquer, com coeficientes no corpo onde está definido, né, o corpo associado ao espaço vetorial, e um operador linear t, de E em E, nós escrevemos P de t para o operador onde nós substituímos o x pelo t. Então ficamos com A0 i mais A1 de t mais etc mais AN t elevado a n. Para um polinómio, né, que seja A0 mais A1 de x mais etc mais AN x elevado a n. Então todo operador linear t, num espaço vetorial de dimensão finita com o corpo habitual, R ou C, admite um polinómio irredutível P de grau 1 ou 2 e um vetor V em E não nulo, que é elevado no vetor nulo. P de t leva V no vetor nulo. De fato, tomando n igual à dimensão de E, o espaço L de E dos operadores lineares em E, ele é um espaço vetorial de dimensão n ao quadrado, uma vez que nós podemos identificar o L de E com o espaço vetorial das matrizes n por n, com entradas no corpo, se fixarmos uma base no espaço vetorial. Então, a gente fixa uma base, cada operador linear, com a aplicação linear de E em E, pode ser identificada com a sua respectiva matriz nessa base. E, portanto, nós podemos ver, né, que o espaço de operadores lineares de E em E é como se fosse o espaço das matrizes com entradas no corpo K de dimensão n por n, sendo n a dimensão do espaço E. E esse espaço de matrizes é um espaço vetorial em relação à soma de matrizes e à multiplicação por escalar. Esse espaço vetorial tem dimensão n vezes n ao quadrado. Okay? Então nós temos um espaço de dimensão finita, aqui o espaço dos operadores lineares em E, que tem a dimensão que é o quadrado da dimensão do espaço de base. Portanto, este conjunto, o conjunto dos operadores lineares dado pela identidade, pelo operador t, por t ao quadrado, t composto com t, por t ao cubo, que é t composto com t, etc., por t elevado a n ao quadrado, t composto com ele mesmo, n ao quadrado vezes, é linearmente dependente no espaço vetorial de todos os operadores lineares de E, porque este espaço tem dimensão n ao quadrado e nós aqui temos n ao quadrado mais 1 elementos, n ao quadrado mais 1 operadores lineares de E. Portanto, este conjunto tem que ser linearmente dependente. Segue que existem escalares, A0, A1, etc., a n ao quadrado, assim, n ao quadrado mais 1 escalares, não todos nulos, de tal maneira que o A0 i mais A1 de t mais etc. a n ao quadrado vezes t n ao quadrado é 0. Ou seja AM o coeficiente não nulo com maior índice. Então eu jogo fora, né, os primeiros coeficientes nulos. Dividindo os coeficientes por AM, nós vamos obter uma expressão deste tipo. Nós vamos obter uma expressão do tipo P de x, sendo igual a B0 mais B1 de x, etc., mais x elevado a m, um polinómio mónico, porque eu dividi pelo AM, que era o coeficiente não nulo de maior índice, né? Ficou com o coeficiente 1, o coeficiente de maior índice passa a ser 1. É um polinómio mónico, de tal forma que o P aplicado no operador t é 0. A única coisa que eu fiz foi pegar neste polinómio inicial, o A0 identidade, mais A1t, mais AN ao quadrado, t ao quadrado, dividi pelo maior, né, pelo maior coeficiente não nulo, dividi por todo mundo, então fiquei com o mesmo operador nulo, né, mas exprimido agora como um B0 mais B1 de x, etc., mais um certo x lá da m, e portanto isso corresponde a B0 identidade mais B1t mais etc. mais t elevado a m igual a 0. E estes b's são elementos do corpo. Então, agora, pelo teorema fundamental da álgebra, nós podemos faturar t de x num produto de fatores mónicos irredutíveis de primeiro ou segundo grau, porque nós estamos em R ou C. Okay? Segue então que a expressão, o polinómio aplicado em t igual
ao polinómio nulo, pode ser escrito, ao operador nulo, pode ser escrito então como o produto de P1 aplicado a T, multiplicado por P2 aplicado a T, etc., por PK elevado a T. Porquê? Porque simplesmente a expressão algébrica é a mesma. A expressão de P de x é algebricamente igual a P1 de x vezes P2 de x, etc., vezes PK de x. Logo, se eu substituir o x por t, eu vou obter que o P de t é igual ao P1 de t vezes o P2 de t, etc., vezes o PK de t. Mas o primeiro, P1 de t, é zero. Então o outro tem que ser zero também. Então tem que ser o operador nulo. Portanto, algum PI de t, algum elemento aqui, algum PI de t deste produto, não pode ser invertível para algum i. Né? Caso contrário, se todos os operadores lineares PJ de t fossem invertíveis, então o P de t seria invertível. E o P de t inverso, o operador inverso, seria dado pelo inverso destes operadores em ordem inversa. O pkt elevado a menos 1, composto com pk menos 1 de t elevado a menos 1, etc., composto com p1 de t elevado a menos 1. Okay? Então, algum deles não pode ser invertível. Se todos fossem invertíveis, eu inverteria o p de t também. Mas ele é o operador nulo, que não pode ser invertível. Não? A não ser que eu esteja num espaço trivial, que não estou, né? Estamos assumindo que o espaço vetorial não é o espaço nulo. Portanto, como ele não é invertível, significa que o núcleo do PI de t não pode ser trivial. Ou seja, existe um V não nulo de tal forma que o PI de t é igual a zero, como a gente queria mostrar. Porquê? Porque PI é um polinómio irredutível em R ou C. Então, se estivermos em C, nós sabemos que os polinómios irredutíveis em C vão ser os polinómios lineares, vão ser da forma x menos uma constante. E se nós estivermos em R, né, pode ser x menos uma constante ou pode ser um polinómio quadrático, pode ser um x quadrado menos, mais bx mais c. Okay? Então, ou P ou tem grau 1 ou tem grau 2, e algum deles, né, aplicado a um certo vetor não nulo, vai ser nulo. Ou seja, nós provamos o seguinte: todo operador linear num espaço de dimensão finita, né, com escalares dados por R ou C, tem um subespaço vetorial invariante de dimensão 1 ou 2. Porquê? Bom, pelo lema anterior, nós temos que o P de t aplicado ao vetor V é nulo, com o P de t igual a lambda vezes identidade menos t, ou seja, caso P de x seja igual a x menos lambda, ou o P de t igual a t quadrado mais at mais b vezes identidade, caso P de x seja igual a x quadrado mais ax mais b. No primeiro caso, o caso em que temos um fator linear, automaticamente t de v é igual a lambda v. E, portanto, o espaço gerado por V é o seu espaço vetorial invariante, dimensão 1. No segundo caso, o t quadrado de V é igual a A vezes t de V mais o B vezes V. Ou seja, T2 de V, que é T de V, pode ser escrito como menos A T de V menos B de V. Ou seja, V, T de V geram um subespaço, né, que é invariante pelo T. Porquê? Porque T2 de V é uma combinação linear do T de V e do V. Qualquer que seja o V. Okay? Porque, por definição, né, o V é feito deste jeito. Portanto, o V e o T de V e estes dois vetores são linearmente independentes. De fato, né, V e T de V têm que ser linearmente independentes, porque se eles não fossem linearmente independentes, diria que o T de V seria múltiplo do V para algum lambda, não nulo. Né? Mas então a gente obteria que esta expressão, nós sabemos que é zero, ou seja, t quadrado de v mais at de v mais b de v é zero por construção. Isto seria igual se
o t de v fosse igual a lambda de v, seria igual a lambda quadrado de v mais a lambda de v mais bv. Ou seja, colocando v em evidência, seria lambda quadrado mais a de v mais b multiplicado por v. Isso seria nulo. Mas como v não é um nulo, deduziremos que lambda quadrado mais a lambda mais b seria zero. Uma contradição. Porquê? Porque nós supusemos que o p de x é um polinômio irredutível, com coeficientes no corpo. Então ele não pode ter uma raiz no corpo. Okay? Observação. Então isto aqui completa a prova. Observamos que se tivermos, no caso complexo, né, o teorema da álgebra garante que os fatores são todos de primeiro grau. E, portanto, obtemos sempre pelo menos um autoespaço para ter neste contexto, no contexto complexo. No contexto real, nós podemos ter um autoespaço, dimensão 1, ou podemos ter um subespaço invariante de dimensão 2, não necessariamente um autoespaço, okay? Mas um espaço invariante de dimensão 2. Então, em geral, temos sempre um espaço invariante de dimensão 1 ou dimensão 2 com espaços fatoriais reais, e em espaços fatoriais complexos temos sempre um espaço invariante de dimensão 1, pelo menos. Já observamos que os núcleos de polinómios de operador são sempre invariantes, né? Núcleos de um operador linear são sempre invariantes. Então, em particular, o núcleo de um polinómio de operador é sempre invariante. Então, como o t sempre comuta com qualquer polinómio em t, ou seja, se p é um polinómio com coeficientes no corpo, então o t composto com o p de t é simplesmente o t composto com potências do t, né? Combinação linear de potências t finitas, né? Então isto aqui é simplesmente uma combinação linear de potências de t. Nós podemos verificar que o t composto com o polinómio em t é a mesma coisa que o polinómio em t composto com t. E obtemos o que segue, ou seja, se p é um polinómio com coeficientes no corpo e v está no núcleo do p de t, né? Então nós temos que o p de t vezes o t de v é a mesma coisa que t vezes o p de t aplicado em v, porque nós podemos comutar, né? E o p de t em v é zero, porque o v está no núcleo do p de t e, portanto, o t de zero é zero. Ou seja, se v está no núcleo do p de t, então o t de v está no núcleo do mesmo operador. Ou seja, o t do núcleo do p de t está contido no núcleo do mesmo operador p de t. Obtemos assim espaços invariantes pelo operador t sempre, né? Ou seja, potencialmente temos aqui mais exemplos de espaços invariantes usando não só o núcleo de t, mas o núcleo dos polinómios de t. Vamos recordar que autovalores distintos, né, correspondem a autovetores Li.